Estamos em Apocalipse, capítulo 3, e agora vamos estudar o trecho dos versículos 14 a 22, tirando algumas aplicações. Voltamos aqui à igreja de Laodiceia, a última das 7 igrejas do Apocalipse e também considerada a pior delas. Dê uma pausa no vídeo agora, faça sua oração pedindo iluminação do Espírito Santo para entender tudo aquilo que eu vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor, inscreva-se e deixe o seu gostei. Então vamos lá. Versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O que eu quero destacar aqui neste primeiro versículo, versículo 14, para tirar a aplicação, é esta declaração de Jesus quando ele diz: estas coisas diz o Amém. Vimos durante o estudo que Jesus, com essa palavra, com esse termo Amém, que significa assim seja, ele se apresenta como o confirmador. Tudo que acontece neste mundo não acontece sem a confirmação de Cristo. Já era assim antes de sua encarnação, quando ele, juntamente com as outras duas pessoas da Trindade, governavam todas as coisas, e é assim agora também, depois da encarnação, pois ele mesmo disse no final do Evangelho de Mateus que toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Portanto, nada acontece sem a confirmação de Cristo, sem a anuência, sem a concordância dele. Mas tal problema veio sobre a minha vida, fez parte da vontade de Cristo também. Coisa boa aconteceu, fez parte do plano de Cristo. Mas as pessoas ali sofreram tais e tais coisas, fez parte do governo de Cristo. Em suma, tudo que acontece de bom ou de ruim neste mundo tem de passar pela concordância de Cristo, pois é Ele que governa todas as coisas agora para levá-las à consumação planejada por Deus na eternidade passada. Então isso deve trazer também segurança ao crente, porque o Cristo a quem ele serve é o Cristo que comanda tudo, é o Cristo que conduz todas as coisas visando aquele plano que está registrado na Bíblia. Como será o fim do mundo? Como é que a coisa vai acontecer? Como é que vai se dar isso? Basta você ir à Bíblia, a este livro aqui do Apocalipse, e ver ali nos capítulos 21 e 22 como serão as coisas, como será o fim de tudo. Se você pegar Apocalipse e ler, inclusive pegando o capítulo 20 também, leia capítulo 20, 21 e 22 e você vai ver como é que vai terminar tudo. E confirmará ali que Jesus está à frente de tudo. Versículo 15, Cristo, esse que comanda todas as coisas, controla todas as coisas, decide tudo, ele fala: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Nós vimos que o frio é o não crente e o quente é o crente de verdade, o verdadeiro cristão. Então, quando ele fala que a pessoa não é fria nem é quente, ele quer dizer: você não é um não crente, você não é um incrédulo, mas também você não é um crente. Então o que essa pessoa é? Ela não é um crente e não é um não crente. Ela não é quente nem é fria. O que ela é? Versículo 16. Porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Em outras palavras, Jesus está dizendo aqui que essa pessoa, esse crente de Laodiceia, ele estava como que em cima do muro. Ele se dizia crente, mas fazia coisas próprias de um não crente. Para Cristo, isso é pior do que ser um não crente. Por quê? Porque ninguém vai cobrar testemunho de um não crente. Ele vive do jeito que ele quer. Isso não traz escândalo para Cristo, para o Evangelho, para Deus. Por quê? Porque não se espera nada de um não crente. Não se espera que ele viva com Deus, não se espera que ele leia a Bíblia, não se espera que ele vá à igreja, não se espera que ele dê testemunho de nada, porque ele é um não crente. Agora, de um crente se espera tudo. Jesus mesmo falou no Sermão do Monte que nós somos sal e luz. Ora, se vivemos como não crentes, então o que somos? Somos pessoas mornas, pessoas que trazem náuseas para Cristo.
pessoas que fazem ele ficar com vontade de vomitar. Então, isso é muito sério. Se você é um crente e age como um não crente, se você é um crente morno, então você corre o sério risco de ser rejeitado por Cristo. Versículo 17: Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Veja aqui a razão por que esse crente de Laodiceia agia como não crente. Ele estava confiado que não precisava mais viver a sua vida cristã, porque ele já tinha o que queria, já alcançou o que queria. E o que é isso que ele alcançou? Riqueza, bens materiais. Na mentalidade desse crente de Laodiceia, ele já estava rico, abastado e não precisava de coisa alguma. Então, por que querer agradar a Deus? Por que me preocupar com vida cristã? Se tudo que eu queria eu já consegui. Que triste, hein? E o que ele queria que ele conseguiu? Coisas materiais. Ah, como é que pode haver pessoas assim, professor? Olha, basta você reparar nas igrejas ao seu redor e você vai perceber essa ênfase enlouquecida em coisas materiais, na obtenção de coisas materiais. Ah, é preciso fazer uma oferta para conseguir aquilo. É preciso participar de uma corrente tal para conseguir isso. É preciso fazer não sei quantas reuniões para que consiga pagar a casa e assim obtenha a casa que você sonha. Tudo vai por esse caminho do bem material, que a pessoa vai conseguir ficar rica, não vai depender mais de ninguém, vai conseguir virar um empresário, ser dono do seu próprio negócio. Todos esses valores são muito apreciados pelo mundo e eles pressupõem que o mais importante é justamente a coisa material e não a coisa espiritual. Na verdade, isso é uma vergonha para a igreja. Nós vemos essa ênfase descarada nas coisas materiais. Quando o jovem rico foi falar com Jesus, ele aparentemente estava próximo de ser um cristão como Jesus queria. Porém, no final da conversa, Jesus falou para ele: só te falta uma coisa. Vende tudo que tem, dá tudo que tem e me segue. E o jovem rico foi embora, diz o texto, porque ele tinha muitas coisas, tinha muitos bens. Então, na hora do vamos ver, ele preferiu ficar com as suas coisas materiais, com suas riquezas, do que seguir a Jesus. E o que foi que Jesus concluiu disso? Quão difícil é para um rico entrar no reino dos céus. Infelizmente, nós, quando começamos a prosperar, temos a tendência de relaxar na nossa vida cristã, esfriar em relação a Deus. Por quê? Porque ficamos muito bem. Se sentimos alguma doença, temos dinheiro para pagar um bom hospital. Se sentimos frio, temos dinheiro para comprar as melhores roupas de frio. Se sonhamos com a praia, estar na praia, podemos alugar ou comprar por ali um bom chalé. Ora, será que o mais importante se limita a esta vida? Será que o mais importante é o tesouro que podemos acumular na terra? Em uma outra passagem, Jesus fala sobre um homem que ficava olhando para os seus bens e só imaginava: ah, no ano que vem eu vou ter mais um celeiro, depois vou ter outro e outro e outro. E Jesus fala: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens, para quem será? As pessoas que valorizam em demasia as riquezas, elas na verdade praticam idolatria, porque a riqueza é um ídolo, pode ser um ídolo. Não podemos servir a dois senhores. Quem tomou conta de nosso coração? Deus ou as riquezas? Infelizmente, aqueles crentes lá de Laodiceia, eles foram tomados pelo desejo de riqueza, de bens materiais, e isso acabou afastando-os de Cristo. Jesus, porém, fala a verdade para eles: nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Do ponto de vista dos homens, pode até ser que essas pessoas sejam admiradas, mas do ponto de vista de Deus, não passam de miseráveis. E aí, Jesus faz um contraste entre a riqueza que eles apreciavam e a verdadeira riqueza, que é aquela que só Deus pode dar. No versículo 18, Cristo diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez,
e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. O mais importante é a riqueza espiritual, é a relação com Deus, com Cristo, é comunhão com Ele, comunhão com os irmãos, preocupação com sua vida de oração, com sua vida de santificação. Isso é o mais importante. Versículo 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Ainda havia uma esperança para aqueles crentes de Laodiceia. Jesus fala, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Isso é uma palavra de esperança. Ele está dizendo aqui que se ele está sendo duro, se ele está repreendendo, se ele está disciplinando, é porque ele ama. Aqueles que ele não ama, ele deixa padecer e sofrer as consequências de seus atos. Mas aqui não. Ele fala que aqueles que ele ama, ele repreende e disciplina. E é exatamente o que ele está fazendo aqui com os crentes de Laodiceia. Então há esperança. Não podemos afirmar que todo aquele grupo era composto de não crentes, mas havia ali, com certeza, ovelhas de Cristo. E por isso que ele se volta para essas ovelhas. Porque, como ele mesmo disse no Evangelho de João, as minhas ovelhas ninguém pode arrebatar das minhas mãos. Então, se você fizer alguma coisa como essa e seguir nesse caminho da mornidão espiritual, tomara que Cristo te repreenda por isso e te discipline. Serão provas de que ele te ama. Olha a palavra dura dele aqui. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Não é tarde para largar essa visão de mundo de que o mais importante são as coisas terrenas. Não é tarde para fazer isso. Você pode continuar rico, continuar tendo bens e mesmo assim entender e enxergar que Cristo é mais importante. Não é pecado ter riqueza, não é pecado. A Bíblia mostra lá homens ricos, como Abraão, como Davi, como Salomão, mas eram homens ricos e homens que podem ser chamados de homens de Deus. Vacilaram como nós vacilamos em vários momentos, mas eram homens de Deus. Então você pode sim prosperar materialmente, ter muita coisa, mas não pode colocar essas coisas à frente de Cristo em sua vida. Irmão e irmã, conserte a sua vida espiritual enquanto ainda há tempo. Versículo 20, ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Eu comentei durante o estudo que a maioria dos pastores ensina que esse texto aqui é praticamente um texto evangelístico, que Jesus está falando para o não crente, mas nós vimos que isso não é verdade. Jesus está falando aqui para a igreja de Laodiceia, então ele está falando pro crente, ou pelo menos para aqueles que se dizem crentes. E ele fala, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Vou ter comunhão com essa pessoa. Vou me relacionar com ela. Eu estou aqui insistindo. Estou batendo na porta. Você não vai abrir? Versículo 21. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Você está preocupado com essas riquezas materiais enquanto você vive aqui neste mundo? Saiba que no futuro há um trono preparado para nós, para reinarmos sobre toda a criação. Você vai trocar esse trono futuro por essas migalhas que nós temos na terra? Saiba que as coisas preparadas para nós no porvir não são para se comparar com as coisas que nós temos neste mundo. As coisas que temos neste mundo vão ficar aqui. Vale a pena morrer por elas? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.